Esse encontro presencial, ele foi formado, né, por 6 encontros presenciais, são 6 workshops, e um deles é esse do encontro sobre educação financeira. Então, vou passar para você, Ricardo, para falar um pouquinho sobre você, se apresentar, e também, não esquecendo, a duração desse encontro é de 2 horas, a gente está otimizando, né? O encontro que era de 4 horas presencial, a gente está fazendo em 2, né, Ricardo? Talvez um pouquinho menos, né? É isso aí. Então, vou passar para você, Ricardo, fica à vontade de se apresentar. Tá bom. Obrigado, viu, Dorian? Quem sabe vai ficar um pouquinho mais curto que 2 horas, né? Até mesmo para a gente otimizar aqui o nosso tempo. Mas, claro, passando todo aí os fundamentos e o que foi passado exatamente no dia lá, dia 1º de abril, tá? Então, quero agradecer novamente, obrigado, Dora, obrigado ao Instituto Amigo do Leão, uma excelente iniciativa, eu acredito que esse é uma iniciativa que deveria ocorrer né, de todas as maneiras aí, não só aqui em Florianópolis, mas em demais cidades, e até sugestão, se pudéssemos levar isso para outras cidades de uma forma, fazendo um circuito, ia ser, eu acho que, interessantíssimo, né? É uma carência que ocorre, eu acho que, principalmente no terceiro setor, né? Que a gente vai abordar algumas coisas aqui, tá? Bom, eu vou, então, tem como tema esse workshop, vamos falar assim. Então, lá no dia até mesmo eu coloquei que a ideia era ter um bate-papo, uma forma de apresentar uma coisa muito leve e de forma que ficasse prazerosa, né, e uma forma fácil de entendimento. Então, finanças para o futuro, do caos ao controle. Bom, já no primeiro slide aí eu vou passar, então, quem que é o Ricardo Sangali, tá? Lógico, tenho uma trajetória, então eu vou contar um pouquinho da minha história, tentando resumir, tá? Mas, primeiramente, eu venho de uma cidade muito pequena, do interior do Rio Grande do Sul, e a minha história se desdobra exatamente por causa dos meus pais, né? Então, eles eram bancários, se conheceram dentro do Banco do Brasil, casaram dentro do banco e se aposentaram dentro do Banco do Brasil, o que antigamente era possível. Hoje em dia não é possível mais nem trabalhar na mesma cidade, e chegou um momento que eles trabalhavam lado a lado. Mas o Ricardo, ele escutou sempre essa questão de finanças. Então, eu escuto desde os meus 5, 6 anos que eu me recordo, meus pais sempre falando de finanças, que precisava se planejar, e eu encontrei vários desafios daquela época para cá. Então, eu escutava meus pais, depois passei a escutar amigos, depois, quando virei adolescente e já comecei a trabalhar, tinha outros desafios. Então, isso faz parte da minha história, toda essa parte dos investimentos. Então, sempre buscando tratar o caos que acontece para de uma forma mais alinhada, mais azeitada, que fica melhor, com um entendimento melhor, né? E aí, dentro desse meu percurso, assim, já joguei vôlei, então, dos meus 14 até os meus 22 anos eu joguei vôlei, num deles eu joguei profissional, e eu acredito que uma palavra que a gente vai falar bastante aqui, Dorian, é exatamente mindset. O que é mindset? É mudança de mentalidade, né? Porque no vôlei a gente é uma equipe, então no vôlei você acaba tendo que ter essa união, um cedendo o outro, e aí, quando você não está bem, você tem que tentar mudar esse mindset rapidamente. Isso me ajudou para a minha parte
pessoal e profissional, né, sabendo mudar um mindset rapidamente, né. É lógico que a velocidade que você tem no jogo é muito maior, às vezes, de conceitos ou pré-conceitos que você traz dos seus pais, né? Então, isso é muito... Às vezes é complicado fazer essas mudanças muito rápidas, correto? Bom, joguei vôlei, de formação eu sou educador físico, mas já atuo no mercado financeiro, dentro de um escritório de investimentos que chama JB3 Investimentos há mais de 17 anos, então estou nesse mercado há mais de 17 anos, já passei por outros escritórios, hoje estou aqui na JB3, né, então hoje a gente é um hub de soluções financeiras, não só para pessoa física, mas também pessoa jurídica, então tentando acompanhar toda a vida financeira deles. E aí, qual que é a grande questão? Nesse meu trajeto, eu acabei encontrando várias dificuldades, vi vários clientes que não conseguiam mudar o mindset, às vezes tinham uma percepção que ganhavam mais do que gastavam, e aí a gente vai falar no decorrer desse workshop, lá no final, um pouquinho, como é que funciona o mercado financeiro, o que é um CDI, o que é um IPCA, e com isso eu espero contribuir aqui para o desenvolvimento aí desse curso e que consiga agregar para todos que nos escutam hoje, tá? Tem uma especialização, uma MBA em gestão internacional, e lógico, daí, depois de todo esse processo de educador físico, tive que tirar todas as certificações para atuar no mercado financeiro, isso lá em 2008, tá? Então, eu estou um bom tempo e já vi muito do que acontece, né, diariamente dentro das famílias, das pessoas, da forma de pensar, tá bom? Bom, vamos aqui então ver exatamente qual é o nosso objetivo, né, desse encontro aqui, né, porque falei um pouquinho de mim, mas o objetivo principal dele é fortalecer aí a gestão financeira, não só das instituições, mas dos empreendedores culturais e sociais, através de ferramentas práticas, né, de educação financeira. Então, a gente vai poder observar um pouquinho aqui o fluxo de caixa, a gente vai ver a questão de, principalmente, né, a mudança no mindset. Eu acho que esse é o ponto crucial para que todos consigam ter esse desenvolvimento pessoal dentro da educação financeira. E a gente vai trazer algumas ferramentas aqui, tá? E aí a primeira pergunta que eu sempre faço é: qual o seu maior desafio hoje como empresário? Às vezes não só como empresário, mas também como pessoa física, né? Então, o empresário, às vezes, e essa imagem, ela representa muito para mim, né? O empresário ele tem que observar os seus concorrentes, o que é inflação, o que é a taxa Selic, vale a pena tomar uma taxa de juros? Ah, não vale. Como está acontecendo, o que está acontecendo no mercado lá fora? O organograma, os processos dentro da empresa. E aí, se a gente traduzir isso para dentro da pessoa física, é a mesma coisa, a gente acaba observando o que será que está acontecendo na taxa de juros. Será que o meu dinheiro está bem aplicado? Será que está coerente com o meu planejamento financeiro da minha vida? Puxa, não dá, não está. Então, será que eu tenho que reprogramar? Esse reprogramar nada mais é do que mudança de mindset. Opa, tem que mudar um pouquinho como eu vou fazer para chegar lá na minha independência financeira, no meu sonho grande. Então, importante, né,
a gente entender todo o planejamento, a gente olhar o cenário, ver o que está acontecendo, né? E com isso a gente poder traçar a melhor rota. Para mim é muito parecido com um plano de navegação, né? Você sai de um ponto e vai para outro. Só que nesse meio do caminho, vai bater um vento, você vai encontrar uma onda, vai encontrar uma pedra ou uma ilha que você não imaginava. Então, você vai ter que desviar exatamente para chegar no ponto. Então, é mais ou menos isso que acontece nas questões, nas finanças, né? Então, o empreendedor se depara com isso, é um funcionário que pede para sair, é uma taxa de juros que não abaixa, é um ajuste de fluxo de caixa, é uma despesa, né? Então, tudo isso acaba impactando não só no negócio, mas também nos empreendedores, tá? E aí, dando sequência aqui, uma questão que me chama muito atenção do cenário empresarial no Brasil, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês qual que é a grande questão. Uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral, tá? Isso foi no final de 2024, eu até tentei pegar outras fontes, eu acabei não achando, mas essa fundação, juntamente com o Fundo de Impacto e Estímulo, revelou que 45% dos empreendedores estão endividados. Então, frente o que a gente parece que vê, né? Pô, todo mundo crescendo, mercado pujante, mas sempre tem um ponto de atenção. Poxa, será que realmente está andando, está pujante, ou eu deveria acelerar o meu crescimento? Mas daí a gente tem alguns pontos que a gente tem que levantar aqui, né? Pô, será que a taxa de juros está favorável para isso? É o melhor momento, né? E aí a gente volta exatamente lá no nosso planejamento e fala, pô, dentro do meu planejamento, eu estou querendo ir para lá, mas será que não tem que tirar um pouquinho, baixar a minha vela para poder fazer uma navegação tranquila? Então, são pontos que a gente, né, são questionamentos que eu trago aqui, que é para que quem estiver nos vendo se questione e fale, pô, faz sentido? Né? Então, esse é um primeiro ponto referente a esse dado aí dos 45% de empreendedores estão endividados. E aí, a gente tem um outro ponto aqui, né? Continuando referente ao cenário empresarial no Brasil. Segundo dados do Serasa Experience, né, que é a nossa empresa de nota de crédito brasileira, né? Então, hoje a gente tem outras como a Fitch, a Standard Poor's, como outras aí, empresas que fazem nota de crédito. Hoje a gente tem o Serasa, que faz a nota de crédito das empresas brasileiras e dos CPFs. E segundo o Serasa Experience, a gente tem quase 9 milhões de CNPJs até outubro de 2025 endividados. Tá? Isso são quase 205 bilhões em dívidas. Mais de 94% são micro, pequenas empresas e médias empresas. Então, vamos observar aqui que boa parte é micro, pequena e média empresa. Quer dizer que as grandes empresas não estejam? Estão, né? Até mesmo, tivemos aí há pouco tempo uma das grandes empresas, ou tem várias grandes empresas, mas conhecidas no mercado como Grupo Pão de Açúcar, uma grande rede varejista lá da região sudeste, pediu uma recuperação extrajudicial. Então, assim, por quê? Porque não consegue ter uma geração de caixa, e a taxa de juros no Brasil está alta, então acaba corroendo aí toda a parte do lucro, né, operacional e lucro líquido da empresa. Outra que a gente tem aí, que é uma grande empresa e faz muito, muito importante no nosso dia a dia, é a Raízen. A Raízen é a maior produtora de etanol da América Latina. Então, uma gigante,
que isso entrou com uma recuperação extrajudicial. É uma questão que vai quebrar a empresa? Não. Até mesmo que se quebrar, a gente vai ter um grande déficit no Brasil. Mas, quando eu falo déficit de gasolina, de etanol, né? Ela representa hoje mais de 25% do share de mercado do Brasil. Mas onde é que eu estou querendo dizer que às vezes é uma má gestão, uma alavancagem desnecessária. Então, a gente tem que analisar todos esses pontos do cenário exatamente para saber cada passo que a gente vai dar, tá? Outro dado muito importante aqui, tá? Informações a respeito dessas empresas. Tem muitas empresas que são, se não for a memória, são 25% das empresas não passam do seu segundo ano de vivência. Então, elas abrem, nascem, 25% das empresas que são abertas não passam de 2 anos. E se for franquias, elas duram um pouquinho mais, mas ainda tem outro dado, 30% não passam do seu 5º ano. Então, assim, para ver se não tem um planejamento, uma análise do cenário, até mesmo de onde vai operar, né, onde é que você vai ter ali seu negócio, pode vir a ter uma grande chance, né, nós estamos falando aí 30% em 5 anos, praticamente 1/3, vem a fechar. Então, importante ter essa análise aí. Então, dados aqui para que todos saibam, né? E aí, só tem um dado que é bem interessante aqui. Somente 7% das empresas que são franquias até o seu 5º ano, segundo informações do Sebrae, elas fecham. Então, o quão é importante ter um planejamento, a franquia, né, o franchise já te direciona o que você tem que fazer, qual que é a sua localização, a melhor localização, não quer dizer onde é que vai efetivamente ficar, mas já tem um planejamento, um direcionamento, um sistema adequado para que você possa estar fazendo aí a abertura do seu negócio. Isso pode ser um negócio que venda ao Brasil todo ou até mesmo um negócio local, loja de rua, né, dentro de shopping. Então, a importância de ter um planejamento bem feito. Acho que esse é o principal foco aqui, tá? Dando sequência, para mim, um ponto de atenção isso, então isso me chama muito a atenção, e para mim esse farol, esse alerta, essa sirene é totalmente para isso, tá? É um assunto de extrema relevância, onde quem está nos escutando não deveria deixar passar, tá? E aí, trazer uma especificidade aqui do setor de cultura, né? A gente tem aqui uma grande questão, que é o principal fluxo de caixa projetado, né? A gente tem os projetos, as captações que têm que ser feitas, né? E dentro do edital, que aí fica mais complexo ainda, pelo fato que você tem uma coisa muito singular. Então, nem sempre você consegue se não parte com capital integral, né? Então, em algumas ocasiões, me corrija se eu estiver errado, Dorian, mas em algumas ocasiões você não consegue startar só com um pouco da captação, tem que ter a captação toda. Então, assim, fluxo de caixa é muito importante, saber quais são as receitas que você está tendo na entrada, quais são as despesas, exatamente porque o boleto, o orçamento, cabe lá no seu projeto junto à Lei de Incentivo à Cultura. Porém, se não tiver o saldo em conta, nada adianta. Então, esse é um ponto que muitos empreendedores e pessoas que lidam com o setor de cultura, esporte, né, que a gente tem muitos projetos incentivados, tem essa peculiaridade, né, às vezes essa dificuldade, e aí está nessa questão da mudança no mindset. Aí eu vou voltar a falar muitas vezes aqui,
essa mudança de mindset é muito importante para que você não caia no mesmo erro inúmeras vezes, e a gente sabe que acontece, né? Ou porque você tem um amor àquele projeto, ou àquele segmento, e acha que vai dar certo de qualquer jeito. E, gente, às vezes não dá, né? Então, não é porque você tem essa, essa, essa ideia, essa ideologia que vai dar certo, que às vezes não dá, né? Então, muito importante, para que vocês tenham essa reflexão. E aí, gestão financeira não é somente sobre números, né? É sobre a liberdade financeira, autonomia, bem-estar, porque se você não tem um projeto bem elaborado e bem executado, você acaba não tendo aí um bem-estar, você não tem essa liberdade financeira, você acaba tendo o quê? Dor de cabeça, né? Então, para mim, como eu falei, para mim a mudança de mindset, essa mudança de mentalidade, na verdade, mindset nada mais é do que mentalidade, é uma transformação consciente da forma que você interpreta o quê? Os desafios, os erros, oportunidades e resultados, tá? Então, é importante se questionar, ver o que a gente tem desafio, o que a gente está errando, as oportunidades, resultados. Eu mesmo errei muito já em algumas coisas, e digo, mais errei do que acertei, né? Já tive negócios onde errei ter um sócio que achava que ia me completar, né? E não adiantou. Já tive sócios dentro do mercado de investimento onde eu achava que a pessoa era boa no que ela me falava que era, e não era, então também acabou não me completando. Então, é bom se questionar, ver o que está acontecendo no mercado, essas oportunidades, então isso tudo vai acabar acontecendo com essa mudança, né? Quando a gente observa, não estou dizendo que isso vai acontecer do dia para a noite, né? Mas se você tem essa consciência de observar esses desafios que estão se apresentando no cenário, os erros que você cometeu em algum projeto, um relacionamento, ou até mesmo na sua gestão financeira, observar essas oportunidades e quais são os resultados dessas suas ações, eu acredito que possa ser bastante transformador, tá? E aí, mindset, né, não é motivação momentânea, uma reprogramação de percepção. Então, é o que você vai, aos poucos, reprogramar. Observe que eu não estou dizendo que, de uma hora para outra, você vai deixar de cometer erros. Ao contrário, a gente vai continuar cometendo erros, porém, né, é importante que a gente observe, veja, detecte. Então, tem essa reprogramação gradual, tá? E aí, eu vou trazer a gente tem um parceiro dentro do escritório aqui, que tive num evento no início do ano com eles, que chama AG TechStack. E eles estavam lá com um grande tributarista, Thiago Brasil, se não me falha a memória, trabalhou fora, e ele mesmo trouxe aqui a questão de motivação, a reprogramação. Então, quando eu escutei dele, eu falei, pô, até uns caras que são ferradaços, né, estão observando isso, estão toda hora se reprogramando, observando, tendo essas percepções, pô. Então, é importante só salientar isso, e essa mudança de mindset, às vezes a gente acha que vai mudar alguma coisa do dia para a noite, não vai mudar. Então, realmente, essa reprogramação é muito importante. Bom, então, o que significa trocar a forma de pensar, né? Essa mudança de mindset, ao invés de você falar não consigo, você vai falar como posso aprender isso melhor, né? Ao invés de falar o mercado está ruim, onde estão as oportunidades dentro desse cenário?
já tentei e não deu certo. Ao invés de falar, puta, já tentei, não deu certo, caramba, o que eu posso fazer diferente da próxima vez? Então, acho que são esses questionamentos, essas formas que você poderia trazer, né? Ah, eu não sou bom nisso. Por que ao invés de falar, ah, eu não sou bom nisso, ah, eu ainda não sou bom nisso, né? Eu posso ficar. E aí eu vou dar um relato meu, eu era sempre eu fui uma pessoa que não me considerava um comercial, né? Então, na ocasião, eu tive um professor chamado Jean Fermino, ele me deu aula de gestão, uma cadeira de gestão dentro da faculdade, e ele falou assim, pô, Sangalli, se você quer realmente ser um vendedor, então estude e aprenda para ser um vendedor. E aí eu fui atrás exatamente para me especializar, pegava qualquer vídeo de vendas para poder ser um vendedor, um comercial, e ali foi o meu primeiro passo, que aquilo para mim foi uma virada de chave, exatamente minha mudança de mindset para algumas coisas. E aí, até que, mas eu não era um cara muito bom não, né? Pô, pecava, até que eu acabei abrindo uma franquia. Então, falando um pouquinho, né, voltando um pouquinho até na minha história, eu tive algumas franquias, e dentro de uma das franquias que eu tive, hoje em dia não tem mais nenhuma, eu tive um treinamento de vendas, e não foi um treinamento, foram vários treinamentos. E dentro desse eu falei, pô, legal, bacana, é muito legal ser vendedor, mas ir lá no balcão, né? Até que a hora que eu abri meu primeiro negócio, eu tive que vender uma capinha para celular. E aí eu me dei conta, falei, nossa, não é difícil, mas também não é fácil. E aí foi exatamente onde é que eu comecei a ter o gosto por vendas, né, por ser um cara comercial. Então, eu acabei tendo que mudar meu mindset, que era muito operacional, acabei mudando. Então, exatamente, na época eu falava, ah, eu não sou bom nisso, né, e aí foi onde é que eu comecei a trocar essas palavras, onde eu ainda não sou bom nisso, e eu posso melhorar e eu posso aprender. Então, já tentei de tudo, puta, o que eu podia fazer diferente, né, e aí eu fazer diferente é estudar, fazer roleplay, não sei se alguém já fez roleplay, já estudou essa palavra, nada mais é do que ter experiência com outras pessoas, onde uma hora eu era o vendedor, ele era o cliente, e vice-versa, e eu podia exatamente, tentava vender alguma coisa, e hoje em dia tem várias plataformas que passam isso, né? Então, tem uma plataforma que chama Sparkling, que exatamente você consegue adaptar toda essa venda, né? Então, é uma IA onde você acaba parametrizando alguns perfis e ela vai te dando feedbacks. Hoje até o ChatGPT tem, né? Então, se tu quiser no ChatGPT, ele até pode ter um bate-papo com você, com voz, não só com escrito. Bem interessante. Bom, dando andamento aqui, então, o mindset está ligado à identidade, está ligado a narrativas internas, está ligado às experiências passadas, né? Ao ambiente que eu estou inserido. Por quê? O ambiente nos forma. Então, nossa família nos forma, né? Então, lá atrás, o pai sempre falava, ah, meu filho, tens que economizar para não ter um dinheiro lá, não faltar dinheiro. Mas, será que o economizar não é... Ele queria dizer, economizar na coisa certa, né? Às vezes você não pode deixar de comer alguma coisa, porque isso faz parte da tua alimentação. Mas, enfim, e aí a gente acaba carregando algumas experiências passadas, isso vem de berço, e também não só de berço, mas o ambiente que a gente está inserido. Eu tenho certeza, se alguém passasse aí 1, 2, 3 meses dentro do mercado, no escritório de investimentos, a cabeça mudaria, e aí teu mindset começa a mudar referente a isso. Então, o nosso mindset está muito ligado nisso. E mudar o mindset exige autopercepção, questionamento de crenças, exposição de novas referências e prática consistente. Cadência. Cadência é passo a passo, sempre batendo na tecla. Isso a gente fala muito em vendas, onde você vai fazendo os follow-ups, né, os FUPs, como queiram. Então, que você vai tendo consistência naquela venda, buscando ter o contato com o cliente.
tá? E até nesse evento aí, onde eu estava no início do ano, dessa empresa G, esse Marcelo Brasil, não é Thiago Brasil, Marcelo Brasil, lembrei aqui. Esse Marcelo Brasil falou exatamente da grande diferença entre você ter consistência e aquela pessoa que não tem consistência, e aquela pessoa que não tem autopercepção, né? E aí muda o jogo, bastante. E aí quero trazer uma imagem agora, o próximo slide para vocês, do que para mim é exatamente a mente de alguém de cultura, né? Tentando traduzir os números, que às vezes tem muitas pessoas que conseguem fazer relatório, já lidam só com os projetos, com os fluxos de caixa, e está tudo certo, e acho que tem que ser por aí. Mas entenda que tem muitas especificidades. Então, tem algumas pessoas que conseguem lidar muito bem com os números, com o ambiente, com o organograma, com fluxo, com boletos, pagamentos, juros, né? Mas tem outras que não. Então, para mim, essa imagem que eu coloco agora na tela, para mim, exatamente é a leitura da cabeça, às vezes, de um grande artista. Onde é que ele vê tinta, onde é que ele vê arte, e do outro lado, tentando entender os números. Então, unir essas duas situações, às vezes, é um pouco difícil. Eu trago um exemplo aqui, a minha esposa, ela tem uma veia artística muito forte, é uma pessoa que tem ideias sensacionais, e vem aprendendo e tendo essa autopercepção e crescendo na parte dos números e toda a parte de gestão. Então, às vezes é difícil, para muitos é difícil, né? Para alguns não. Mas para mim essa é um reflexo exatamente da mente de um artista, tá? Pelas questões que quer saber da arte, quer saber das conexões, mas às vezes esquece um pouquinho da parte de planejamento, de gráficos, números, tá? Tomar uma aguinha aqui que eu já falei bastante, então vamos continuando aqui. Tá super legal, é isso aí. É muito importante esse tema, né, para a nossa área de economia criativa. E muitas vezes, né, Ricardo, você, artista, produtor cultural, você está muito ligado à criatividade e às vezes desconectado com a gestão, né? Então, é como a profissão de um médico, de um dentista, de um arquiteto, que trabalha também, né, com essa autonomia e com essa criatividade, você tem que ter essa gestão, sim, financeira para a sustentabilidade do seu negócio, né? Perfeito. Isso vale muito para a economia criativa. Com certeza. Bom, vou dando um outro passo aqui referente aos fundamentos aqui da educação financeira, né? Então, diferenciando aí pessoa física de pessoa jurídica. Aqui está um ponto crucial que muitas pessoas, isso acontece demais, a gente vê muito, exatamente a diferenciação entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, acabam misturando-se as coisas. Eu tenho um relato onde eu já tive duas empresas de segmentos separados, diferentes, e acabei errando, onde acabei misturando as contas de ambas as empresas e tive aí um problema, lógico, não num primeiro momento, mas posteriormente tive um problema, não muito grave, mas enfim, tive que ajustar, e uma delas eu sabia que era deficitária, inclusive, mas essa diferenciação, às vezes, entre pessoa física, jurídica, ou até mesmo entre PJs, entre empresas, né, no mesmo grupo, às vezes, acaba se confundindo. Então, a importância de deixar separado, né? Então, o que eu normalmente falo é ter a clareza financeira do negócio. Então, se o negócio realmente, a gente consegue ver se o negócio está realmente dando lucro, se a gente tem essa diferenciação, quanto custa manter a operação, qual é o seu prolabore de verdade. Então,
São todas essas informações que a gente consegue verificar se a gente tem essa diferenciação, tá? E aí, dando sequência, o que é grande e importante? Separando as contas, você consegue exatamente receita real da empresa, os custos fixos e variáveis, a margem de lucro operacional e margem lucro líquido, capacidade dessa empresa, desse projeto se reinvestir exatamente, ter continuidade e perpetuidade, né? E aí se acaba saindo do achismo, né? Então, aquela gestão que você achava que era boa, você deixa de achar que é boa e você realmente vê se ela é boa ou não, né? Outra coisa que é super importante é a proteção patrimonial. Então, a pessoa jurídica tem um CNPJ próprio e depende do regime jurídico, se ela é um MEI, se é uma limitada, né? Isso acaba tendo uma proteção patrimonial da pessoa física. Então, eu como, caso eu tenha uma empresa, isso acaba separando. Uma coisa é a pessoa física, outra coisa é a pessoa jurídica. Então, tenho ali um número, uma identidade própria da pessoa jurídica que acaba separando qualquer conflito e a gente tem uma série de vantagens, né? Então, conta bancária é importante separar, os contratos às vezes tem muito, assim, já peguei várias empresas onde o contrato da empresa era o nome da pessoa física, aí declarava na pessoa jurídica, então essa confusão acaba complicando na hora de deixar vendo realmente o que é a empresa, se ela dá lucro, se não dá, de onde é que sai, tá? Continuando aqui, então, quando há mistura de recursos, a gente pode ter ocorrer confusão patrimonial. Em processos judiciais, já vi situações onde pode haver desconsideração da personalidade jurídica, e aí sim, tendo uma questão do juiz dar como aquela pessoa jurídica fazendo parte da pessoa física, aí tem sim um problema, né? Os bens podem ser atingidos e separar as finanças protegem não só você, mas também a sua família, caso tenha, né? Filhos, esposa, marido. Tá? Então, por que isso realmente é crucial aí na questão de organização tributária também? Misturar contas pode gerar pagamento incorreto de impostos, dificuldade para a própria contabilidade, problemas junto à Receita, né? E uma PJ bem organizada permite planejamento tributário adequado, melhor escolha de regime. Então, você, às vezes, quando você está numa empresa, você não sabe o que você está pagando, o que impostos incorretos está faltando, você acaba nem sabendo qual que é a melhor escolha do regime, né? E a redução, claro, de riscos fiscais, né? Então, a gente sabe que é um grande medo aí normalmente do empreendedor, do empresário, da pessoa física, o leão, né? A famosa Receita Federal. E aí, você acaba gerando o quê? Tendo uma profissionalização do negócio. Quando você separa da pessoa física da pessoa jurídica, você define um prolabore fixo, cria disciplina financeira, porque realmente você vai conseguir entender os números, passa a tratar o negócio como uma empresa e não com a extensão da sua vida pessoal, e isso acaba fazendo com que você mude o seu comportamento como empreendedor. Então, tem que fazer aquele negócio dar certo, exatamente para que você possa ter depois os dividendos, os ganhos ali na frente dessa empresa, desse projeto, desse negócio. Tá? E aí, eu vou falar um pouquinho das facilidades para crescimento de crédito. Quando você tem um negócio bem organizado, separado da pessoa física da pessoa jurídica, os bancos conseguem analisar melhor o seu fluxo de caixa da empresa, você consegue ter histórico financeiro e uma organização contábil. Isso conta muito para quem quer exatamente pegar dinheiro em banco. Se as finanças estão misturadas, parece amador. Alguém já deve ter escutado falar, né? Mas eu não sei direito quanto eu ganho porque a empresa paga para mim. Como assim a empresa paga para mim, né? Então, uma coisa amadora, que às vezes tem muitos negócios familiares que são assim,
né? De maneira geral, tá? São poucas empresas familiares que são organizadas. E aí, com isso, você vai ter dificuldade com acesso a crédito, acaba afastando investidores, caso queira vender o negócio. Então, eu tive um desses problemas quando eu fui acabar tendo que vender dos negócios que eu comentei agora há pouco. Eu tive uma certa dificuldade. Por quê? Porque realmente misturava contas de duas empresas e isso acabou sendo misturado, acabou gerando uma confusão e até explicar fica complicado, tá? Outra coisa, tomar decisão mais estratégica, você acaba sabendo, quando você tem uma separação, permite responder com clareza se eu posso contratar alguém, se eu posso investir em marketing, se eu vou ter budget para isso, né? Se eu vou conseguir expandir, né? E sem dados separados, você pode tomar a decisão baseada na sua conta pessoal e não na saúde real do projeto, da empresa, tendo sérios problemas, tá? Então, misturar pessoa física com jurídica, vou aqui só passar novamente, gera desorganização, aumenta risco jurídico, prejudica crescimento e compromete a saúde financeira. E se você vier a separar, isso vai dar clareza, protege o patrimônio, profissionaliza o negócio sustenta o crescimento, tá? Ferramentas práticas aí, né? Coisas que a gente pode fazer. Abertura de contas separadas, definição do prolabore ou salário, né? Determinar qual vai ser a distribuição de dividendos, né? Então, lembrando que a partir desse ano a gente teve aí também a nova forma de tributação sobre os dividendos. Então, quem recebe mais de 50 mil reais acaba pagando imposto, né? Então, se não tiver mais de 50 mil reais por mês e lá no somar, no final do ano, tiver mais de 600 mil reais distribuídos, você acaba não pagando nada. Mas caso exceder isso, acaba pagando. Então, é importante isso. Ferramentas na prática para ter essa separação aí, não misturando pessoa física e jurídica, abertura de contas separadas, definição de prolabore e não efetuar pagamentos da PF na PJ e vice-versa, tá? Então, continuando aqui os conceitos básicos de finanças, a gente vai ter as receitas, que são as fontes de entrada de dinheiro, né? Então, captação, você vai ter venda de ingressos, patrocínio, editais, doações, serviços, tá? E custos de despesa. Então, a gente vai ter os custos aqui, que são gastos diretos ligados à produção do produto, serviço, do evento, execução do projeto ou da empresa, né? E despesas são gastos para manter a empresa funcionando. Não está ligado diretamente à produção ou o evento que vai ser feito, mas sim para que aquela empresa fique funcionando, aquela associação, aquele instituto fique funcionando, tá? Custos e despesas, então a gente tem fixos e variáveis, né? Então os fixos nada mais são do que não mudam a quantidade de projetos ou venda, você paga independente de se produzir ou não. Então, se você tiver projetos, um exemplo aqui muito claro, questão do Instituto Amigo do Leão, imagino que vocês têm um local, e se fizer projetos, ok, esse custo é diluído, mas se não, ele permanecerá fixo e vocês permanecerão com custo aí, né? E os custos variáveis, exatamente, que mudam conforme a produção aumenta ou diminui. Então, no caso de um evento, você vai ter, quem sabe, vai ter alimentação, vai ter locação de espaços, a própria gravação, né, a sonorização. Então, tem uma série de situações que a gente tem que levar em conta, e aí são esses custos e despesas. A gente tem os custos fixos e variáveis, né? E aí, quando a gente vai falar também de custos diretos e indiretos, o direto dá para vincular claramente a um projeto, né, ou produto específico, e os indiretos não dá para atribuir a um projeto só, precisa ratear entre vários. Então, o próprio aluguel, as pessoas, né? Então, isso são alguns custos, despesas indiretas que a gente tem, tá? Outro
custos diretos, a gente pode colocar aqui cachê de artista, locação de teatro, espaço, marketing específico daquele evento, passagem para aquele evento, né? Então, são alguns dos custos diretos. E a gente pode falar aqui indiretos, que são exatamente energia do espaço do Instituto aí, do Instituto Amigo do Leão, a gestão administrativa, a contabilidade, manutenção de alguns serviços que vocês prestam, então, contratam, né? Então, alguns pontos nesse sentido. E aí a gente vai para valores, necessidades e desejos, tá? Aqui a gente tem um ponto que eu acho que é bem importante, o que cada um tem como valor, vê como necessidade e tem como desejo, tá? E aqui eu costumo sempre falar que a empresa, ela é espelho do dono. Da mesma forma que a minha equipe é espelho da minha liderança, da minha pessoa. Então, se eu estou cedo aqui, possivelmente, quem sabe, as pessoas estejam cedo aqui. Então, se eu faço um trabalho, se eu faço realmente o Financial Planning, que é uma ferramenta que a gente aplica aqui, eu estou dando exemplo para que todos apliquem. Então, eu acho que é o reflexo, é o espelho, a empresa é espelho do dono. Então, se tem confusão na empresa, possivelmente, né, o dono possa ser confuso nisso aí, na sua comunicação, né? E eu diria que um dos grandes problemas hoje no nosso mundo é a comunicação. Tá? A comunicação, para mim, é uma parte bem complicada, digamos assim, né? Eu acho que a gente peca muito nesse ponto de comunicação, tá? Bom, falando aqui de valores, necessidades e desejo, trago uma reflexão aqui, como nossos valores pessoais e valores da nossa organização influenciam nas nossas decisões financeiras, né? Então, para mim, a empresa é reflexo do dono, tá? A gente tem os pilares aqui, então, os valores se organizam em pilares fundamentais, né, no comportamento financeiro: segurança versus risco, crescimento versus sustentabilidade, impacto social versus lucro individual e autonomia versus dependência, tá? São alguns pilares que eu acho que eu entendo que são fundamentais no comportamento financeiro das empresas, das instituições, tá? Aqui eu vou trazer mais um exercício agora, que foi feito em loco na ocasião, né, Dorian, para as pessoas escreverem. Então, você aí que está nos escutando pode exatamente, posteriormente, fazer esse exercício: 3 necessidades financeiras e 3 desejos financeiros que você tem, tá? Então, e até mesmo organizar o que é as prioridades, de 1 a 3. Então, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mais ou menos assim, um exemplo, né? Primeiro desejo, em 3 meses, segundo em 6, e terceiro em 12, ou primeiro em 1 ano, segundo em 2 anos e o terceiro em 5 anos. Mas escreva o que é necessidade, o que é desejo. Lembrando que as necessidades, vocês podem aí, quem sabe, observar que a hora que vocês colocaram necessidade, às vezes, os desejos estão muito linkados às necessidades. Então, às vezes, um desejo nem é tão só um desejo, mas mais uma necessidade do dia a dia, ou vice-versa, tá? O objetivo aqui é ajudar que vocês tenham essa percepção aqui entre desejos e necessidades, tá? E aí tem exatamente isso que eu trago, que necessidade nada mais é do que a segurança, a estabilidade que você precisa, né? E o desejo nada mais é estar ligado a reconhecimento, pertencimento, a um conforto, uma viagem, ou um carro que você... eu gostaria muito de ter o carro, então já passa a ser um desejo. Porque a necessidade de ter um carro, ok, então você vai para cima e para baixo com um carro que seja um pouco mais simples, né? Não, mas eu tenho um desejo de ter, por exemplo, um carro de luxo. Ok, então passa a ser um desejo, então só cuidar dessa questão de necessidade e desejo, tá? E aí vou dando andamento aí. Necessidades acabam virando linhas fixas e desejos viram metas. Então,
para que a gente observe que as necessidades realmente são aquela, pô, preciso pagar o aluguel, preciso pagar a escola, preciso pagar o plano de saúde. São necessidades, são coisas fixas. E os desejos acabam sendo as metas, aquilo que a gente vai ter como objetivo, né? Então, o carro de luxo não é uma necessidade, mas sim uma meta para vocês. Então, quando o desejo vira necessidade, o orçamento estoura e quebra o caixa. Então, já vi muito desejo virar linha fixa exatamente por má planejamento e a pessoa não saber se planejar, ter isso claro, né? E aí a gente tem vários problemas, inclusive separação, referente a esses problemas de financeira, né? Então, inclusive, um dos grandes motivos de separação no mundo, ou falar aqui no Brasil, é a infidelidade financeira, tá? Então, esse é um grande problema que acho que vale a pena todo mundo observar e ter isso em mente. Necessidade é uma coisa, desejo é outra, e às vezes esse desejo ele pode virar uma linha fixa de custo ali, tá? E aí, exatamente isso que eu quis dizer, que necessidade viram linhas fixas, desejo viram metas, e aí a grande importância é a gente estar observando isso. Se você fizer com que esse desejo seja realmente uma meta, você vai poupar, e aí lá na frente você vai conseguir atingir isso aí. E aí, quem sabe, no curto prazo, você não vai precisar pegar financiamento, estourar caixa, ter problemas financeiros que a gente já observou muito, já observei muito já no meu dia a dia, pessoas às vezes endividadas, não reconhecendo e não dão o braço a torcer referente a isso, tá? Então, toda decisão financeira passa por 3 perguntas que eu normalmente faço, tá? Se isso é importante para mim ou para nós, então é isso que eu coloco lá em casa. Segundo, isso cabe no nosso momento, né? E isso nos aproxima do que nós queremos. O que a gente quer? A gente quer ter independência financeira? Realmente, será que faz sentido a gente adquirir esse carro, essa casa? Ou eu vou estar me arriscando? Ou essa viagem poderia ser postergada? Vamos economizar? Então, acho que esses são alguns pontos super importantes a serem levados. E aí, aqui são as 3 coisas que eu acabo, né, a gente acaba colocando aqui em cada pergunta. Primeira pergunta é uma pergunta de valor, né, se isso é importante para mim. A segunda, se cabe no momento, se é a minha capacidade de pagamento. E se isso nos aproxima exatamente do nosso objetivo, o objetivo de chegar lá e ter uma excelente aposentadoria ou levar um fim de vida um pouco mais digna e às vezes não passando necessidade, tá? Então, eu acho que isso é de extrema importância, e aí essas são as 3 perguntas que eu acabo fazendo, que eu acho que, além da mudança de mindset, a reprogramação, essas são essas 3 perguntas que a gente tem que sempre fazer quando a gente vai fazer algum investimento, vai comprar alguma coisa, se é uma necessidade, se realmente aquilo que a gente vai estar fazendo vai nos aproximar do nosso objetivo final, tá? Lembrando que a gente tem vários objetivos, curto, médio e longo prazo. Então, se isso vai te levar para cada objetivo já colocado anteriormente, tá? Então, gasto consciente e alinhado com propósito, acho que é o que muda o jogo. Para mim, essa é a mensagem aí que fica, né? Então, valor, capacidade e objetivo, tá bom? Dando andamento aqui, então, planejamento e orçamento. Planejar e orçar é o primeiro passo para ter um controle financeiro. Não só controle financeiro, mas também para saber o nosso fluxo de caixa que a gente vai ter. Planejamento é decisão, orçamento é tradução dessa decisão em números. Então, quando eu falo isso, eu estou primeiro querendo planejar o que eu vou fazer. Eu tenho certeza que o Instituto Amigo do Leão acaba planejando antes todas as suas decisões para ver exatamente o que pode ser feito, o que deve ser feito. E o orçamento, na verdade, é a tradução em números, né? Então, para que fique bem claro.
E a maioria das pessoas tenta controlar as finanças começando pelo fim, normalmente olhando o extrato bancário. E hoje, né, a gente vai começar pelo começo, então planejando antes de gastar. Sempre um planejamento bem feito, tá? Criatividade sem planejamento vira improviso, né? E o improviso em finanças costuma virar dívida, ansiedade, problemas, dor de cabeça, e a pessoa acaba não conseguindo dormir, tá? Então, planejamento é para onde eu vou. Vamos lá, vou voltar no que eu falei anteriormente. Então, planejamento nada mais é do que meu plano de navegação, né, nossa estratégia, e orçamento é quanto que eu posso gastar para chegar lá. Então, quanto eu vou, quais são as situações quando eu vou sair de um ponto e chegar no outro, o que eu vou posso ter de complicações, então mapeamento disso, e quanto eu vou gastar, por mais que eu tenha algum desvio nesse meio tempo, para fazer todo esse percurso, tá? E aí, qual o principal desafio de um projeto social? Eu acho que a receita, nem sempre ela é mensal, né? Quem sabe o pessoal do terceiro setor aí acabe até sabendo responder melhor, mas para mim eu entendo que esse seja o principal desafio, né? E o gasto quase sempre é o mesmo, né? Então a receita sempre é mensal nem sempre é mensal e o gasto sempre é mensal, né? Por isso que o orçamento aqui é mais do que um número, né? É a garantia de executar o trabalho, o evento, o projeto bem feito. Orçamento também é comunicação, né? Comunicação com quem? Com o patrocinador, com os apoiadores, com o edital, né? Para a gente saber a direção que a gente está indo, né? Então, quando a gente consegue se comunicar, tem um orçamento bem feito, a gente consegue se comunicar, e aí a gente vai se comunicar com quem? Patrocinadores, apoiadores, edital, tendo o direcionamento bem definido, tá? Se o orçamento é fraco, a execução fica fraca também. Se eu tenho uma execução fraca, o que acontece? Tenho atraso, estresse, desgaste com a equipe e problemas com a prestação de contas. E aí, o que acontece, gente? Dificilmente a gente vai conseguir sair desse emaranhado, tá? Até o Instituto Leão traz exatamente esse workshop, com vários, dentro dos outros vários workshops que tivemos aqui, exatamente tentando desmistificar, trazendo as grandes questões das elaborações dos projetos, e então não deixe que a sua execução fique fraca, ao contrário, não pode virar estresse, não pode virar dor de cabeça, não pode ter problema em relacionamento, que isso acaba afetando, e a gente sabe, tá? Por onde a gente vai começar? Planejamento e orçamento, mas também projeto vivo até o final é o fluxo de caixa, né? Porque se a gente não tiver um planejamento bem feito, o orçamento bem feito e o nosso fluxo de caixa não aguentar pagar o boleto, o edital vai aprovar, vai aceitar, mas o fluxo de caixa não vai estar aceitando isso aí. Então, porque o boleto não aceita o aprovado somente, ele aceita exatamente se tiver dinheiro na conta para efetuar isso aí. Então, sem saldo na conta, não tem boleto pago, tá? E aí, continuando aqui, o objetivo não é ser perfeito aqui, é ser consistente, é controlar bem o financeiro, com rotina simples e sempre ser feito, tá? Isso não quer dizer que a gente vai mudar do dia para a noite, mas se você tiver a consistência de todo dia anotar o que for gasto, ou do que saiu do caixa, ou do que entrou no caixa, a gente vai acabar tendo uma consistência. Isso não é só para empresas, mas também para a pessoa física. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de saber quanto gasta e quanto recebe. Então, acho que esse é um ponto importante. Controle financeiro. Sabendo ser consistente, tendo rotina simples, nada elaborado. Uma simples planilha acaba solucionando. E aí a gente entra na orçamento pessoal, tá, gente? Aqui a gente vai falar um pouquinho
com relação o que tem grandes, normalmente as pessoas, né, inclusive lá no dia 1º de abril, que a gente fez o workshop lá presencial, a grande questão é, tá, mas como que eu me planejo financeiramente? Como eu vou fazer esse orçamento pessoal? Bom, gente, tem algumas regrinhas no mercado, tem algumas regras que o pessoal acaba adotando. Eu gosto muito dessa regra aqui, tá? Regra 50, 30, 20. O que quer dizer isso aí? Sobrevivência, que são 50%, é tudo que entra como moradia, aluguel, financiamento habitacional, caso você tenha IPTU, alimentação, plano de saúde, compra de roupa, supermercado, toda essa parte, tá? Num segundo momento, a gente vai ter a parte de investimento futuro, então, sua aposentadoria, como é que você vai fazer a gestão disso, o seu imóvel, então, investimentos para o futuro, o seu futuro, né? E os outros 20% é o lazer, que nada mais é, então, vou detalhar aqui embaixo, sobrevivência, moradia, alimentação, transporte, saúde e educação, investimento, a gente pode fazer em tesouro direto, CDBs, ações, previdência, fundos de investimento, ou até mesmo imóveis, e aí como você achar melhor essa questão de investimento. E o último é lazer. Então, restaurante, cinema, viagem de férias, roupa para festa, um hobby que você gosta, um vinho, um charuto que você quer fumar, enfim. Então, lazer é isso, né? Um passeio com a família, um final de semana bem feito. Então, acho que dá para partir por aí. Ah, Ricardo, mas eu não consigo fazer de 50, 30, 20. Ah, eu consigo fazer 50, 10, 10. Tá bom. O importante é começar, vocês colocarem isso em planilha, tá? E aí eu vou continuar. Que forma a gente consegue fazer isso? Através de planilha. Tem vários aplicativos aí no mercado que você consegue fazer isso aí. Tem automação de investimento hoje já no banco, ou através de aplicativos. O próprio governo, tá? Não cobra os tributos, imposto na fonte. Por que você não vai fazer um investimento para você no futuro também? É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que tentar fazer para a gente mesmo, né? E então, a grande importância de a gente ter o orçamento pessoal mapeado e definido, tá? E aí, uma pergunta, né? A diferença entre custo de vida e padrão de vida. Então, só fica esse questionamento, antes de passar para o próximo slide, a diferença é, custo de vida é aquilo que você precisa para sobreviver e o padrão de vida é o que você precisa mais, né? Então, eu consigo viajar daqui, consigo ir trabalhar de ônibus daqui do centro até a Trindade, que eu moro aqui em Florianópolis. Ok, posso ir de ônibus? Posso. Eu vou precisar de um carro. Opa, então quem sabe eu já aumentei meu padrão de vida, porque assim, meu custo de vida seria esse. Eu consigo morar hoje na Trindade, não preciso morar no centro. Opa, então meu custo de vida na Trindade, quem sabe seja mais barato do que no centro. Se eu morar no centro, meu padrão de vida ser maior. Então, nada mais é essa a diferença entre custo de vida e padrão de vida, tá? Então, principal aqui, quando a gente não planeja, tá? A gente apaga incêndio. E aí o dinheiro vai para o urgente, vai para aquela despesa de urgência, né? E nunca vai para o importante, que é o investimento. Então, o método aqui não é uma regra rígida, como eu falei, é uma ponte, um ponto de partida para você enxergar um futuro, né? Sustentável e não no limite, tá? Extrato, normalmente é o retrovisor do que a gente já passou, então ele mostra o que já aconteceu, tá? E o que muda o jogo é exigir, planejar antes. Quando você sai do improviso, você acaba conseguindo entrar no controle de todas as suas finanças. E não só na finança pessoal, mas também das empresas, né? Então, isso aqui está muito interligado, estamos falando aqui
e formas para orçamento pessoal, mas isso está muito interligado. Então, sai do improviso, tenta entrar no controle através de planejando antes, sabendo que você vai gastar, faz as 3 perguntas se realmente faz sentido, né? Se aquilo é para mim, se aquilo é para o meu momento, e se isso vai me levar ao meu objetivo final. Então, são perguntas que eu sempre faço. E aí, orçamento é previsão, fluxo de caixa é realidade, né? Então, realidade por quê? A gente só vai conseguir pagar o boleto se tiver o dinheiro no caixa. Então, a realidade é, olhando o saldo da conta, tenho dinheiro, consigo pagar, não tenho dinheiro, não consigo pagar. E aí, o orçamento, quanto eu vou gastar, fluxo de caixa, quanto entra e sai do meu caixa. Nada mais é do que isso. Orçamento é naquele planejamento que você tem mensal, pessoal, você vai saber quanto você tem de orçamento para gastar, qual que é o 50% lá, e aí vai ver se o meu fluxo de caixa está casado ou não, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Se o dia que eu recebo é dia 5 e as minhas contas caem tudo no dia 1º, eu tenho um fluxo de caixa errado, porque minhas contas vencem antes do que o meu eu recebo. Então, o ideal seria jogar as contas lá para o dia 10, dia 15 do mês, para que eu tenha um fluxo de caixa, um respiro, para caso atrase qualquer dia no meu recebimento, eu tenha lá alguns dias para sustentar isso e não ter nenhuma penalidade, tá? Então, essa é a diferença. Então, o coração da gestão financeira é o fluxo de caixa, tá? E o projeto não quebra porque faltou ideia, o projeto quebra porque faltou dinheiro no dia certo para pagar o boleto, né? Da mesma forma, isso eu posso colocar no orçamento pessoal. Então, o coração da gestão financeira seu é o fluxo de caixa e, né, a sua vida não vai quebrar porque faltou ideia ou você quer se aposentar, mas sim porque faltou dinheiro no dia certo para pagar os boletos, e aí aquele juros começou a comer o teu investimento futuro, consequentemente você não vai conseguir chegar no objetivo, tá? Aqui são só um pouquinho até interligado entre a pessoa física e a pessoa jurídica, o orçamento, então os editais tratam muito disso, os patrocínios também tratam disso, e aí você faz um double check referente ao seu fluxo de caixa, dentro do que se planejou, orçou e deu um double check ali para ver se realmente tem todo o dinheiro suficiente ali. Então, é mais uma mistura aqui do que pode ser aplicado tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E onde é que está o problema de tudo isso? O edital a gente tem, patrocínio a gente tem, deu double check, mas se a gente não tiver o fluxo de caixa, gente, não vamos chegar a lugar nenhum, tá? E ainda daí eu volto a falar, eu gosto sempre de colocar assim, pô, o governo pensa nele, mas você pensa em você? O governo pensa lá que ele tem um imposto para pagar quem é reduzido na fonte, mas alguém provisiona esse imposto, às vezes, dentro dos projetos, ou até mesmo na sua vida pessoal? Muitos não provisionam, tá? E isso é importante. Então, vendi uma casa e deixei o dinheiro, tá? Mas gastei tudo comprando um carro, ou indo viajar, ou tive uma herança e não provisionei aquele imposto que eu teria que pagar, gastei tudo. Bom, importante alguém se provisionar. Então, isso é super importante, tá? Imprevistos acontecem e reserva de emergência serve para isso, né? Reserva não é luxo, é continuidade no projeto, na sua vida, tá? E aí, assim, é mais uma pergunta que eu fiz lá no momento, que, olhando para os próximos 90 dias, quem me responde com segurança, eu sei se vai ou não faltar dinheiro no meu orçamento. Então, essa é uma dúvida que sempre paira. Muitos sabem responder, mas muitos não sabem responder. Tá? Estão sempre com a corda no pescoço, sempre atrás do improviso. Tá? E aí, aqui eu deixo aqui, Dorian, tem lá no Sebrae alguns links para fazer, baixar planilhas de fluxo de caixa, tanto do Sebrae,
quanto também do Serasa Experian, ali, são todos gratuitos, caso alguém queira baixar e entender um pouquinho mais de planilhas, né? Nada mais é do que planilhas para que você possa controlar ali o seu fluxo de caixa e entender um pouquinho melhor, tá ok? Dando continuidade aqui, agora a gente vai falar num momento que eu gosto bastante, que é o mercado financeiro, como ele funciona, né? Então, o mercado financeiro é um ambiente físico ou virtual entre compradores e vendedores, tá? Entre poupadores e tomadores, superavitários e tomadores de dinheiro, né? Então, são ativos financeiros, que são as ações, títulos, moedas, contratos, que eles estão sempre conectando entre os poupadores e tomadores do mercado. Esse aqui é nosso sistema financeiro nacional, tá? Então, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, que é a primeira caixinha ali superior, nada mais é quem faz as normas e políticas, define a nossa meta de inflação, né? Mais abaixo a gente tem o Copom, onde é aquele, a cada 45 dias, eu acho que vocês já devem ter escutado, tem a definição ou manutenção ou alta ou queda da taxa Selic, né, que é composta por algumas pessoas do mercado financeiro, como o presidente do Banco Central, do Bacen. E aí, falando do Bacen, o Bacen nada mais é o cara que vai executar e vai fiscalizar, gerenciar toda a política econômica que é determinada pelo Conselho Monetário Nacional. E ele vai supervisionar e fiscalizar quem? Os bancos comerciais e os bancos de investimento. Do outro lado, a gente tem a CVM, nada mais é do que o xerife do mercado de capitais. Então, aqueles fundos de participação, inclusive a gente tem escutado muito ultimamente nos noticiários referente a investigações, né? E está sempre lá a CVM olhando e fiscalizando isso aí. E ela fiscaliza quem? As corretoras e distribuidores. Inclusive, eu sou fiscalizado pela CVM. Então, toda a minha profissão, né? Então, todos os assessores são fiscalizados junto à CVM, tá? E aí, quem são os principais participantes desse mercado? A gente tem o Banco Central do Brasil, que é o Bacen, tem aí os grandes bancões, então Santander, Bradesco, Itaú, Banco Brasil, Caixa, aí tem outros aí como o Safra, que é um grande bancão. A gente tem bancos menores, como o Banco Master, que a gente teve um caso aí do Banco Master que quebrou aí, foi interditado pelo Banco Central. Tem aí outros bancos, como o Banco Original, da Ecoval. Então, são bancos menores, muitos são muito sólidos, esses pequenos tem muitos que são muito sólidos, né? Não quer dizer que o Banco Master, porque quebrou ele, os demais também são frágeis, ao contrário, ali a gente tem outras questões ali dentro do Banco Master, mas tem muitos bancos pequenos que são bancos pequenos e financeiras que são bem geridas, tá? E do outro lado a gente tem algumas corretoras, aqui dando exemplo como a XP e o BTG, tá? E aí, como é que funciona o mercado interbancário, né? Então, todo mundo já deve ter escutado a palavra CDI, né? E aí o CDI nada mais é do que o certificado de depósito bancário, que é uma taxa, que é a famosa taxa DI, que os bancos acabam trabalhando, né? Então, entre eles é um depósito interbancário, já diz que é inter eles, né? Entre eles e é um redutor, então é uma taxa um pouco menor do que a nossa Selic, tá? E aqui exatamente é um fluxo, como que funciona o sistema financeiro entre os bancos, gerente, cliente, banco e banco com o Banco Central, né? Então, a compra de títulos públicos, aquele dinheiro que você acaba deixando, às vezes, na conta bancária, o que o banco faz? O banco soma todo o valor que está na conta bancária, compra em taxa Selic, né, em títulos públicos lá do Banco Central, rentabiliza, e aí depois, no outro dia, ele devolve para o Banco Central, tá? Exatamente para rentabilizar aquele dinheiro que ficou parado na conta. E você acaba nem percebendo. Então, fique atento
porque a importância de fazer bem uma gestão financeira e saber dos seus investimentos, tá? E aí a gente vai para uma pergunta aqui, o que é inflação, tá? Inflação nada mais é que um empobrecimento, tá, da população em geral. O famoso IPCA, que é a inflação, tá? Hoje quem faz o cálculo oficial da inflação no Brasil é o IBGE, né? E o IBGE divulga aí mensalmente quanto deu a inflação do mês anterior, tá? Então, nada mais é do que o aumento generalizado dos preços, provocando a redução de oferta de bens e aumento na demanda. Então, é um empobrecimento da população. A gente vê um caso bem recente. Venezuela, por exemplo, é um caso muito claro, né? A Venezuela entrou com tem inflação altíssima e cada vez mais o empobrecimento da população não conseguindo comprar o que comprava um dia atrás, né? Então, a inflação lá é galopante, tá? E aí, eu gosto sempre desse ecossistema aqui, que a gente sempre está atrelado a 3 pontos: rentabilidade, risco e liquidez. Então, na verdade, a gente vai trabalhar no primeiro momento aqui a rentabilidade. Então, rentabilidade bruta nada mais é do que o rendimento antes de descontar impostos, isso aqui mais é conhecimento. Rentabilidade líquida é o rendimento real após descontar impostos, imposto de renda e taxas. Rentabilidade nominal, é ganho sem descontar a inflação do período que foi investido o valor. E a real é ganho efetivo descontando a inflação também, tá? Então, isso aqui é um tripé que a gente sempre trabalha. Outra forma é a questão de liquidez. Então, aqui está uma forma decrescente, ou uma forma crescente de liquidez. Então, o imóvel é um ativo que tem baixa liquidez, ou muito baixa liquidez, né? Ele pode levar meses ou anos para se vender, ou um terreno. O CDB com carência, o que é o CDB? CDB é um certificado de depósito bancário, né? Então, o famoso que vai ter uma taxa pré-fixada ou pós-fixada lá, que vocês acabam colocando no banco, e às vezes vocês nem sabem o que está sendo aplicado e qual que é a taxa que está, qual a importância de estar sabendo disso. E aí tem um prazo de vencimento, né? Então, com esse prazo mínimo de vencimento, o resgate não pode ser antecipado, mas se for antecipado, acaba tendo um ônus, né? Então, você acaba perdendo dinheiro. Então, tem uma liquidez baixa referente a isso. Outro ponto são as ações na B3, na nossa Bolsa Brasileira, né? Tem uma liquidação de D2, né? Então, são 2 dias úteis para cair. Então, uma liquidez média alta. E aí, um último aí é um CDB de liquidez diária ou um tesouro direto, onde é que você tem liquidez imediata, tem o dinheiro imediatamente. Liquidez traduz-se por ter o dinheiro da forma mais rápida. Então, imóvel eu não vou ter dinheiro rápido, CDB com carência também não, mas as ações, um tesouro direto, um CDB de liquidez eu vou ter. Então, quanto maior a liquidez, mais rápido você recupera o dinheiro, mas geralmente com menor rentabilidade. Quem sabe tem muitas pessoas que acabam investindo em imóveis porque esperam uma rentabilidade maior e às vezes acabam atingindo, às vezes não, tá? Então, importante tá atento a isso. E aí a gente vai falar também de risco, né? O risco é sempre aquela dúvida, né? Então, para onde é que a gente está indo? Quanto será que será a taxa de juros daqui a um ano? Eu não sei. Mas a taxa daqui 40 dias eu sei que vai permanecer a 14,50, que é a taxa atual. O petróleo não sei, a gente está em guerra lá no Irã e Estados Unidos, né? Então a gente não sabe qual vai ser o preço do petróleo nem amanhã, quem dera daqui a um ano. Então, quanto maior o risco, teoricamente, maior o retorno, né? O câmbio, quem vai ser o próximo presidente nosso? A gente não sabe. Então, quando tem um risco é incerteza, tá? E ela é muito associada ao retorno de um investimento. Então, não representa apenas perda, não representa apenas perda, né? Mas pode significar ganhos maiores ou menores, dependendo do cenário que se apresenta, do que a gente está esperando,
tá? E aí, estou encaminhando aqui já, Dorian, falando um pouquinho aí dos títulos, tá? Então, aqui a gente está falando de renda fixa. Renda fixa, a gente tem o CDB, que nada mais é que o CDB é um certificado de depósito bancário, tá? A gente tem a LCI, que é uma maleta de crédito imobiliária, e uma maleta de crédito de agronegócio, que é o LCA. Tá? Normalmente, a LCI, quem oferece muito é a Caixa Econômica Federal, e a LCA, o Banco do Brasil, ligado muito ao agro. Tá? Do outro lado, a gente tem aí o Tesouro Direto, que quem é o grande emissor disso, e o único emissor, né, Tesouro Direto já diz, é o governo, né? Então, o governo acaba emitindo esses títulos para financiar suas dívidas, né, a sua dívida. Então, investir em infraestrutura, em saúde, em educação. Só vou dar um passo atrás, o CDB normalmente é o que o banco sabe fazer muito bem feito, então ele pega dinheiro, por exemplo, a 100% do CDI e empresta esse mesmo dinheiro a 700% do CDI, né? Então, onde é que o banco sabe fazer muito bem feito, ela tem expertise nisso, em saber emprestar dinheiro. Já a LCI, o banco é obrigado a emprestar para imóveis, para financiamentos imobiliários, e a LCA, o banco também é obrigado a emprestar para situações de agronegócio, para investimentos de agronegócio, tá? O CRI e o CRA, eles são certificados de recebíveis de imóveis ou agronegócio, também sempre vinculados ao imóvel ou ao agronegócio, porém, quem faz a emissão dessas dívidas são as securitizadoras vinculadas às empresas que estão gerando aquela dívida. Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar precisa abrir 100 unidades e eles precisam ter uma linha de financiamento. E como eles não estão conseguindo isso diretamente no banco, eles geram essa dívida através de um CRI e oferecem ao mercado, né? E aí qualquer pessoa física hoje pode ter acesso. Lembrando que CRI, CRA, debêntures e fundos de investimento não tem o FGC, né? O famoso Fundo Garantidor de Crédito, tá? Tesouro Direto, quem é o grande credor é o governo, então, se a gente tiver problema no Tesouro Direto, o Brasil já quebrou, né? Então, todas as empresas já quebraram. O CDB, quem garante são os bancos, ele se LCA também, tá? As debêntures, quem consegue emitir debêntures são as empresas, tá? E os fundos de investimentos nada mais é do que são são condomínios, são como se fosse um condomínio de pessoas que vão ter cotas ali, que vão estar investindo dentro daquele fundo, de acordo com cada gestor. Hoje no Brasil a gente tem inúmeros gestores, inúmeros fundos dentro dos bancos e fora dos bancos, dentro das corretoras. Então, fundo de investimento, eles têm atrelado a renda fixa, a renda variável, a multimercado. Então, depende muito o fundo de investimento que você vai alocar, tá? Então, dei uma passada geral aqui com relação a quais são os títulos que a gente pode investir, tá? Isso aqui de renda fixa, e aí a gente tem de renda variável. Renda variável são as ações, que é a menor fração dentro de uma empresa, então se eu posso ter uma ação da Vale do Rio Doce, do Banco do Brasil, do Bradesco, tá? E eu vou ter os direitos e deveres como acionista, como sócio daquele negócio, né? Então, toda vez que ela fizer distribuição de lucros, eu, como acionista, né, tendo ação do Banco do Brasil, da Vale, da Petrobras, eu vou ter direito a recebê-los, tá? A gente tem uma outra modalidade de renda variável, que tem um tom de renda fixa, mas não é renda fixa, é renda variável, são os fundos de investimentos imobiliários, que investem em imóveis, tá? Hoje em dia, os fundos imobiliários também investem em agro, então a gente tem dois segmentos, então, imóveis e imobiliária.
agronegócio imobiliário, tá? Tem algumas peculiaridades que eles pagam mensalmente dividendos para os cotistas, tá? Proporcional, então é isento de imposto, então esse é um benefício, tá? A gente tem os ETFs, que nada mais são fundos atrelados a algum indicador, então, por exemplo, a gente tem o BOVA11, que é um ETF, né? Um fundo que ele replica o nosso índice Bovespa, tá? Então, ele vai sempre tentar ter a mesma rentabilidade, a mesma alta, a mesma baixa que tiver o Ibovespa. A gente tem as BDRs, que são empresas estrangeiras que são negociadas aqui no Brasil. Então, hoje, caso você queira comprar Google, Meta, Nvidia, Amazon, você não precisa ter uma conta lá fora, você pode comprar através desses BDRs aqui no Brasil. Então, nada mais são do que ações negociadas de empresas estrangeiras, mas negociadas aqui no Brasil, tá? E os fundos de investimento, da mesma forma que foi dito ali na renda fixa, só que eles investem unicamente em ações, tá? Então, tem gestores que são especializados em comprar ações aqui no Brasil. Espero que estejam entendendo um pouco. Não, uma pena que a gente não tenha esse bate-papo, como a gente teve lá no dia, mas tentando explicar de uma forma bem simples e objetiva aqui, cada item aqui da renda variável, tá? E aí, trago uma planilha aqui, só para a gente ilustrar aqui que é uma renda fixa, que é uma renda variável, né? Então, renda fixa, o que é feito? A gente empresta dinheiro para alguém, tá? Para quem que a gente empresta? A gente vai emprestar para governo, para banco, para empresas, mas a gente pode também emprestar para pessoa física. Então, normalmente, tem algumas pessoas que já emprestaram para parentes, para amigos e cobram uma taxa de juros lá no final do período. Existe, mas concorda que é um risco bem grande, né? Então, o governo é o menos arriscado, bancos vêm depois, empresas depois, e o mais arriscado são as pessoas físicas. E o que a gente espera de remuneração? Juros pré-fixados, pós-fixados com uma data de vencimento. Então, a gente combina um período, e naquele período a gente vai ver se quanto que a gente ganhou, sendo pré-fixado ou pós-fixado. Lembrando, o pré-fixado já é fixado já uma taxa para aquele período. 10%, 15%, 20%, dependendo do risco, a gente vai atrelar uma taxa, tá? E o pós-fixado vou te emprestar por um ano, depois de um ano, quanto der, a gente vai fazer lá 100% do CDI, ou 150% ou 200% do CDI, e aí você vai me retornar lá no final do período. Já a renda variável, eu passo a ser dono de alguma coisa, né? Então, eu sou dono lá das ações, eu sou dono de uma cota dentro do fundo imobiliário, eu sou dono de uma BDR, né, que é uma empresa americana ou europeia que negocia aqui. Em que eu quero isso? Para quem tem ações, imóveis ou contratos. Então, eu posso ter um contrato de milho, um contrato de dólar. Então, eu vou ser dono daquele contrato ou daquele imóvel, tá? E aí, o que eu vou querer como remuneração? São os lucros e ganho de capital. Então, lucros em que sentido? Quando tiver dividendos, eu vou receber os dividendos. E o objetivo é comprar, normalmente quando você monta um negócio, que ele dê lucro nesse período, eu tenho um ganho de capital. Então, eu invista 500 mil e a hora que eu vá vender, ele valha 2 milhões. Então, eu vou ter um ganho de capital nesse período. Então, é isso que eu almejo referente a isso. Dorian, dentro do cronograma aqui, eu fiz todas as apresentações, espero que o pessoal tenha gostado, tá? Aqui eu vou deixar um pouquinho das dicas de livros que eu acho bem interessante. Então, de uma forma crescente, Me Poupe, para sair aí do caos imediatamente, da Natália Arcuri, tá? Pai Rico, Pai Pobre, eu acho muito bacana para mudança de mindset, falamos muito naquela mudança de mindset. A Psicologia Financeira também,
para entender um pouquinho do comportamento, tá? O poder do hábito para sustentar as mudanças, tá? E o homem mais rico da Babilônia para consolidar aí os princípios todos com Classon aí, tá? Espero que eu tenha agregado, eu tenho certeza que presencialmente eu agreguei bastante, espero que aqui eu também consiga ter agregado, e aqui eu vou deixar aqui o meu muito obrigado aí pelo convite, deixando aí minhas informações, meu Instagram, LinkedIn, meu telefone, caso alguém queira entrar em contato, tá? Eu acho que era isso, Dorian. Espero que tenha contribuído aí e que eu possa ficar aberto aí para eventuais futuras aí bate-papos aí. Muito bem, Ricardo. É um assunto que a gente teve mais inscrições, né? É um assunto que as pessoas têm interesse em aprender, então foi um workshop muito bem recebido pelas pessoas, muitos inscritos, e a gente agradece, tá, Ricardo, você ter aceitado a gravar com a gente, você não ficar de fora dessas gravações, né, e a gente ter esse material aqui gravado, disponível no YouTube, algo mais, para todos acessarem, a gente ter um alcance maior, né. Claro. Muito obrigada mesmo, a gente agradece em nome do Instituto, e claro, todo o projeto só é possível ser realizado pelos patrocinadores aqui, que a gente sempre cita, que é a VEG, a Enercan, Duas Rodas, BRDE, Supermercados de Giasse, e claro, os apoiadores também, né, a Inclua, a Fundação FESAG, a Fundação ESAG, e também o SESI. É isso, pessoal. Logo mais, então, a gente está colocando no YouTube para todos assistirem. Loriberto, como um dos fundadores do Instituto, quer deixar alguma palavra aqui para a gente no final, Lori? Fica à vontade. Com certeza. Ricardo, muito obrigado pelo apoio, tá? Com certeza o pessoal vai poder aproveitar muito aí esse conteúdo, né? Alguns vão poder repetir, né? Que Verdade. estiveram no presencial. E claro, o Instituto Amigo do Leão também fica à disposição de todos, né? Para a gente seguir firmes e fortes aí com os nossos propósitos. É isso. Tá certo. Legal. Prazer, viu? Isso. Valeu. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.